Marcos capítulo 8. Naqueles dias, ajuntou-se novamente ao redor dele uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho misericórdia da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. Se eu os enviar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui neste deserto? E perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7. Então mandou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, o partiu e os entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os puseram diante da multidão. Tinham também poucos peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que esses também fossem postos diante deles. Comeram, pois, e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que comeram eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E imediatamente entrou no barco com seus discípulos e foi para as regiões de Dalmanuta. E vieram os fariseus e começaram a discutir com ele, demandando-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e retirou-se para o outro lado. Mas eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus exortou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos da levedura dos fariseus e da levedura de Herodes. Pelo que eles discutiam uns com os outros, dizendo: É porque não temos pão. E quando Jesus percebeu a situação, disse-lhes: Por que discutis por não terdes pão? Não compreendestes, nem ainda entendestes? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos recordais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles responderam: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. Então lhes disse: Como ainda não entendeis? E chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo as suas mãos sobre ele, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E ele, fixando os olhos, disse: Estou vendo os homens, e vejo que andam como árvores. E imediatamente tornou a pôr as suas mãos sobre os olhos do cego, e ordenou-lhe que olhasse atentamente, e este ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas ao longe. Depois o mandou para casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem fale sobre isto com ninguém na aldeia. Então saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: Uns dizem João o Batista, outros Elias, e outros dizem que alguns dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Então Jesus ordenou-lhes que a ninguém falassem aquilo a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressurgisse dentre os mortos. E isto diziam claramente, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, voltando-se e fixando seus olhos nos seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Passa para trás de mim, Satanás, porque não entendes as coisas que são de Deus, mas sim as que são dos homens. E chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Qualquer um de vós que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse há de salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa daria o homem em troca da sua alma? Porque todo aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.